Olá a todos. Então, nessa aula vamos falar um pouco sobre os reinos da Quimbanda. Mas não vamos falar sobre os reinos em si, mas vamos falar sobre o conceito de reino. O conceito de império também, que é muito importante. E, consequentemente, vamos falar do reino da Lira. Então, é importante entendermos que a questão de reino, ela toca o conceito de tribos. E as tribos são aglomerados, são proto-sociedades clânicas que são mais ou menos organizadas e possuem um território ou não, e buscam o auxílio mútuo para a sobrevivência. Então, o ser humano saindo da Era do Bronze, entrando na Era do Ferro, ele traz o conceito tribal da Era do Bronze quando ele era caçador, né? Caçador e coletor, e passa a se tornar sedentário, ou seja, agricultor e colhedor. Ele traz consigo esse conceito de tribo, né? Esse conceito de tribo que nasce com a necessidade de se manter em família, de gerar uma família, né? Mais tarde vai surgir o conceito de família, mas antes era o conceito clânico, né? Então as tribos são nada mais nada menos que complexos que auxiliam a manutenção de necessidades que determinado grupo de pessoas tem e que facilita a vida de cada indivíduo, porque cada indivíduo se virando por si só, ele acaba tendo perdas e outras vezes ganhos também. Os homens, então, na Era do Bronze, eles saem para caça, as mulheres cuidam dos filhos, e isso garante a continuidade do clã, né, da tribo. Ao contrário, as mulheres, se elas tivessem que se virar sozinhas, elas teriam que engravidar e sair para caça. Isso ia ser difícil, né, para elas. Então, esse sistema que a gente vê hoje em dia, da mulher cuidando dos filhos, do homem indo trabalhar, que a gente ainda vê hoje em dia, na verdade não é uma imposição social, mas sim é um resquício primitivo da humanidade, né? Obviamente que existem hoje leis, existem reflexões, né, a respeito dessa troca, digamos assim, que revisam tais conceitos e reorganizam as ideias. E é muito bom, né? Muito bom sempre revisar os conceitos, revisar os hábitos, porque os hábitos, quando eles não são revisados, eles se tornam autoritários e sem sentido algum, né? Porque a humanidade muda e as leis também devem mudar. Portanto, os reinos são um refinamento, na verdade, das tribos. Na África, os historiadores classificam 6 impérios. A África teve 6 impérios, tirando o Império Egípcio, que ele está muito distante dos 6 outros impérios, né? Mas os historiadores classificam basicamente 6 impérios. O que é o império? Por que eu estou falando de império? Porque o império
ele vai ditar a organização dos reinos, das tribos, né? Numa localidade, num espaço físico e temporal. Um exemplo de império, vamos supor, as próprias eleições. Quando um presidente assume, ele vence as eleições num país democrático, e ele assume o cargo da presidência, é como se tivéssemos um novo império. E isso gera transformações naquilo que podemos chamar de tribos, de reinos. O que são isso? São os governadores, né? Os governadores, os deputados, né? Aqueles que compõem a bancada. Esses seriam, né, um exemplo de reinos, né? Alianças. Então, a cada império, tudo é remodelado. Então, os reinos, eles sempre vão sendo remodelados de acordo com o império. Então, por exemplo, né, usando essa analogia, usando o mesmo mecanismo analógico de analogia em relação aos impérios, vamos supor que a humanidade, o mundo num todo, né, não é todo mundo, mas em um todo, uma maioria, ele vive sob um império cristão, judaico-cristão, né, devido à quantidade de tempo que o cristianismo ocupou o estandarte de muitos governantes e a influência que ele exerce nas nações, né? Então, vamos supor que vivemos um império cristão. Tendo o império cristão, judaico-cristão, os reinos, as tribos, devem se organizar de acordo com este império, né? Sendo assim, por um período, a bruxaria é proibida. Em outro período, a bruxaria é permitida. Em outro período, a bruxaria é permitida apenas para os sacerdotes da religião do império. Em outro período, tudo é permitido, tirando questões humanitárias. E aí vai indo dessa forma. As tribos, elas vão se organizando e vão se alterando. A Umbanda, por exemplo. A Umbanda é um exemplo muito forte da influência do império, né? Os negros que são escravizados na África e vão para o Brasil para servirem, né, de mão de obra barata, eles acabam levando, né, as ritualísticas tribais da África. Daí surge o candomblé, daí surge a Umbanda, a Quimbanda. Mas o conceito de Quimbanda, por exemplo, ele pode ser ampliado para toda a ritualística primitiva, tribal e clânica, né? Os celtas, por exemplo, os povos originários, né, dos Estados Unidos, né, do Brasil. Então a gente tem sempre essa influência. Então no Brasil, quando ainda era o Império Português, o Império Português sendo ele católico, né, e os escravos indo trabalhar, eles acabam levando essas influências ritualísticas, tribais, e eles acabam tendo que se adaptar ao longo do tempo. Posteriormente a gente vai ter, obviamente, a Umbanda, que vai fazer o sincretismo, né? Os impérios antigamente, eles invadiam o território, compreendiam a ritualística das tribos, dos reinos que ali estavam, assimilavam alguma prática, a religião vigente daquele império, e assim restabeleciam uma religião oficial nova, retificada, naquele espaço geográfico, né?
Só que no Brasil aconteceu o contrário. No Brasil, a Umbanda é que se adaptou, né? A Umbanda, como se fosse um novo reino surgindo, para ela poder sobreviver como novo reino, ela teve que observar como o Império estava agindo. Bom, o Império, ele não, naquela época, ele não era muito adepto de figuras como Exu, por exemplo. Para o Império, naquele momento, né, para esse momento atual do século passado, a mentalidade, quando eu falo Império nesse caso, é a mentalidade do povo, a mentalidade do governo, não assimilava muito bem a figura de Exu. Então, a Umbanda ela faz o contrário. A Umbanda ela pega os rituais originais do povo que ali fora escravizado, ou seja, os negros, pega também a ritualística originária dos povos originais da região e faz um sincretismo junto à religião oficial do Império. Então por isso que nós vamos ter a figura do preto velho, do caboclo, e vamos ter Jesus como o Axi, o Exu, né? Dessa forma, o caboclo das 7 encruzilhadas, né? Ele surge. Muito provavelmente era um Exu que estava falando ali. Mas a palavra Exu não soaria bem para uma religião que estava nascendo, querendo, buscando a prática em paz, né? Então vira caboclo das 7 encruzilhadas. Todos sabemos que 7 encruzilhadas é sobrenome de Exu, né? Entre aspas. Então, a Umbanda é um exemplo de efeito reverso que os impérios fazem. A Umbanda ela conseguiu, dentro do império, resgatar as tradições tribais, ritualísticas de dois povos, unificar e se adaptar à religião vigente. Então aí a Umbanda vira cristã. Se fosse um outro império, por exemplo, se fosse, vamos supor, hindu, qualquer outra coisa, sei lá, a Umbanda provavelmente teria que se adaptar a essa religião. Então ia ter resquícios hindus, por exemplo. É dessa forma que novos reinos surgem. Né? Então os reinos, quando a gente fala dos 7 reinos da Quimbanda, são reinos que estão no plano astral, no mundo das alegorias. São reinos já fixados. Né? São reinos que não necessitam se transformar, porque justamente eles estão lá. E lá é muito mais livre do que aqui. Lá tudo pode ser praticado lá. Não existe um império que domina lá. E então a Umbanda ela surge para que no mundo da ritualística usar o preto velho, né, como o ser mais idoso, que representa na verdade aquele senhor que já foi escravo, que já viveu, já sofreu muito e agora ele não mais é praticante da ritualística antiga, tradicional de sua terra, mas ele sim se adapta ao império. Então a figura do preto velho ela é muito importante para convencer os novos adeptos da Umbanda, para fazer com que os adeptos da Umbanda aceitem a Umbanda e aceitem o cristianismo na Umbanda. Então o preto velho com um crucifixo na mão é uma figura a princípio chocante, né? Porque na África não tinha a cultura africana não é cristã, a cultura original da África não é cristã, sim é de magia negra, sim é de quimbanda, de curandeiro. Então a figura do preto velho acaba sendo um incentivo para acolher, né? Acolher aqueles que são filhos, descendentes de escravos, e também introduzir o cristianismo. A figura do caboclo, o que acontece? O caboclo é uma figura que vai
vai convencer as pessoas que estão vivendo em tal império cristão, a não precisarem ir buscar com as tribos indígenas a cultura xamânica, né? Com as tribos originárias a cultura xamânica. O caboclo ele vem trazer isso. O caboclo vem trazer o conhecimento das matas. Então isso facilita também. E o erê? O erê é a juventude, é o futuro. O erê é aquela criança que está sempre feliz, brincando, que brinca mesmo com o império, né, impondo suas regras. É uma criança que está satisfeita com o império. Então, de certo modo, a Umbanda ela tem ela joga um papel, na verdade, de acomodação, né? Que a Umbanda ela acomoda os anseios, as dúvidas de um povo que não aceita em si o cristianismo, que quer fazer magia, que quer fazer a incorporação, mas que o cristianismo também proíbe a incorporação. Então eles fazem então uma ritualística pagã no cristianismo. O cristianismo ele se adapta muito bem ao paganismo. É impressionante. Na Europa também os celtas, né, o druidismo com John Toland em 1717. Você vai ver a fundação que ele faz do John Toland, que funda, né, a União Druídica Mundial, a Ordem Druida Mundial, e ele consegue introduzir elementos cristãos ali. 3 meses depois, ele funda a Grande Loja Maçônica da Inglaterra, também introduzindo elementos cristãos na maçonaria. Então o olhar dos reinos, ou seja, das tribos, para o império, se mostra muito importante nesses casos. Por isso que eu trouxe essa palavra império. Porque o próprio espiritismo também. O espiritismo, ele não é por acaso que ele escolhe o cristianismo como base. Ele tenta fazer uma releitura do evangelho. Não é por acaso. É porque ele sabe que o cristianismo é a religião do império na França. Apesar da França naquele momento estar vivendo uma fase mais laica, mas os religiosos ainda que existiam ali, que resistiam, eles necessitavam de algo um pouco mais quente, um pouco mais pagão, né? Porque a incorporação a fala com espíritos é totalmente pagã. Isso está no ser humano. O ser humano quer conversar com os entes queridos, quer conversar com aqueles que se foram, né? Isso vem lá das tribos, vem lá daquela vontade de falar com os mortos. Dessas tribos, obviamente, elas não eram religiosas, eram tribos ritualísticas. Então eles sempre tiveram essa questão da bruxaria, da feitiçaria. Então isso tudo, a Umbanda, o espiritismo, são formas de reinados que se adaptaram ao império.